Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico. Nós iremos ler hoje o capítulo de número 4. Como eu tenho dito, este livro, para aqueles que não entendem a totalidade das Escrituras, talvez seja um dos livros mais enfadonhos da Bíblia, porque ele é cheio de rituais e cerimônias que foram prescritas a Israel, para que pudessem, com a mediação do sacerdote, serem administradas inicialmente no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão. E não é dado no relato do livro o sentido desses rituais, dessas cerimônias. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, nós lemos em Hebreus capítulo 10 que a lei era a sombra de bens futuros, não a imagem exata das coisas, mas a substância é Cristo. Então, na realidade, tudo o que há aqui é uma introdução ao Novo Testamento. São sombras de verdades que tornar-se-iam mais clarificadas com a vinda, com a morte e a ressurreição do Salvador. Então leiamos hoje o capítulo de número 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar,
e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra alguns dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará a base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Podeis assentar. Meus amados irmãos, em todas essas prescrições pelas quais é oferecido um animal em sacrifício pelo pecado, um sacrifício expiatório, um sacrifício pela culpa, a fim de que a pessoa pudesse ser tida como perdoada, em todos esses sacrifícios percebe-se a mesma cerimônia, o mesmo ritual. A leitura se torna até enfadonha, porque repete-se a mesma cerimônia, o mesmo rito, à exceção do tipo de animal que é oferecido. Se para um grupo de pessoas um novilho, para outro um bode, para outro uma cabra, uma cordeira. Mas essa distinção entre os animais é mais para levar em conta o poder aquisitivo, que é diferente, o do príncipe e o do homem comum, mas o rito é o mesmo. Quando havia de se oferecer um sacrifício pela culpa, quando se deveria sacrificar um animal por causa do pecado. A primeira observação importante aqui de se fazer, irmãos, é que nós percebemos que toda vez que houvesse pecado, o sacrifício deveria ser oferecido e o ritual era o mesmo para todos. Não há distinção. Fala-se do pecado do sacerdote,
que foi ungido. É interessante que a Bíblia diz, o sacerdote ungido. Como quem diz, o fato de ele ter sido separado para ser sacerdote, ter sido consagrado à obra do Senhor, com essa manifestação pública da unção, não o exclui do mesmo procedimento a que está submetido qualquer um dentre o povo. O sacerdote ungido que pecasse também teria, tanto quanto o mais simples dos homens, que oferecer sacrifício pela culpa. Nós lemos aqui que o príncipe do povo, líder político, militar, proeminente, também quando pecasse, tinha que oferecer sacrifício pelo pecado, com o mesmo rito que valia para o sacerdote ungido e para o homem comum. E a Bíblia fala também de 2 outros sacrifícios mais: o de toda a congregação, representada pelos anciãos, e de uma pessoa qualquer, individual do povo, porque havia pecados que eram congregacionais, não eram pecados individuais, eram pecados da nação, eram pecados coletivos. E aí, neste caso, haveria um sacrifício pela congregação, pelos pecados da congregação. E também, se uma pessoa individualmente, uma pessoa comum do povo, pecasse, também oferecia sacrifício com o mesmo rito: imposição de mãos sobre o animal para indicar a transferência do pecado para o animal, o sacrifício e todo aquele rito pelo qual o sangue do animal era espargido. O que quero vos lembrar é que no livro de Levíticos, como em praticamente todo o Velho Testamento, os sacrifícios, eles projetam o sacrifício de Cristo. Os sacrifícios expiatórios, em particular, aqueles que eram pelo pecado, pela culpa, eles na verdade figuravam o sacrifício definitivo do Senhor Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá na carta que foi escrita aos Hebreus do Novo Testamento, é dito que o sangue de touros, de bodes, como aqui se percebe que era oferecido, não pode perdoar pecados. Então este perdão aqui mencionado é um perdão simbólico, não real. É um perdão representativo. Na verdade, é o sangue de Jesus, como diz o apóstolo João, que nos purifica de todo o pecado. É o sangue do Cordeiro imaculado e sem mancha, do Verbo encarnado, do Filho de Deus unigênito, que tornou-se homem e ofereceu-se em sacrifício por nós, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. De fato, a pessoa aqui que oferecia este sacrifício, ela recebia perdão quando de fato estava arrependida, não por causa do sacrifício daquele animal, mas porque, olhando para o animal sacrificado, ela voava na imaginação ao futuro, quando Cristo viria, e nessa esperança messiânica, nesta confiança profética de que Deus enviaria o Salvador, alimentada, fortificada por aquele sacrifício do animal, onde esta morte de Jesus estava representada, por esta fé profética, por esta fé na promessa de Deus, é que a pessoa era perdoada. Deus antecipava a ela os benefícios do sacrifício de Cristo, antecipava o perdão que Jesus na cruz obteria para todos nós com o seu sangue. Portanto, aquele procedimento era pedagógico, aquele procedimento era ilustrativo, era um procedimento para fortificar a fé no Cristo que viria.
De certo modo, nós no Novo Testamento ainda precisamos disso, porque nós temos a ceia do Senhor, onde nós comemos do pão partido em memória do corpo de Jesus traspassado, e nós bebemos do cálice que representa o seu sangue. De fato, o pão, o vinho da ceia não se transubstanciam, como diz a igreja romana, na carne e sangue de Jesus, e nem o sacrifício de Cristo é repetido, porque a Bíblia é clara na carta aos Hebreus quando diz que ele morreu por nós de uma vez para sempre. Na cruz ele disse: está consumado. O seu sacrifício foi perfeito, completo, não carece de complemento, de renovação ou de repetição. Quando nós celebramos a ceia, isto é um memorial. Ele disse: fazer isto em memória de mim. É uma recordação do que ele fez. O comer o pão e o beber do cálice não transmitem o perdão de pecados. A fé em Jesus, sim. Somos justificados e temos paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a fé na sua obra expiatória. Mas quando comemos do pão e bebemos do cálice em memória dele, nós fortalecemos a nossa fé, porque nós disciplinamos naquele momento a nossa mente para que nos recordemos do que ele fez. Nas figuras do pão e do cálice, nós lembramos o quanto ele sofreu por amor de nós. Por isso que puritanos do século XVII, pietistas do século XVII, metodistas do século XVIII e anabatistas de todos os tempos enfatizaram, irmãos, a ceia do Senhor no seu valor devocional. É importante ao crente participar da ceia do Senhor. A igreja primitiva perseverava no partir do pão. Esta palavra é importante, perseverava. Ou seja, ela sentia ser importante para ela participar deste memorial. Em Atos 20, a Bíblia fala de uma ceia que foi celebrada de madrugada, a ponto de um homem que estava na janela ter dormido e cair lá embaixo, mas ele foi levantado vivo quando Paulo o abraçou. Mas observe, irmãos, que os irmãos sacrificaram a comodidade de estarem na cama e de madrugada foram celebrar a ceia do Senhor, porque era algo importante. Nós precisamos a toda hora trazer para nós, introjectar o que Jesus Cristo fez no Calvário, rememorar. A nossa mente tem que estar fixa nessa verdade, irmãos. A nossa vitória está ali no que Jesus Cristo fez na cruz. Nossa vida tem que estar radicada ali, fundada naquela obra. Naquele dia a vitória foi conquistada, os poderes do mal foram subjugados, a culpa foi expiada, o canal para Deus foi aberto. Naquele dia o mal, o diabo foi vencido e as portas da graça se nos abriram. O judeu precisava de um símbolo mais forte do que nós. Nós temos um símbolo mais suave, o pão e o vinho, porque nós temos os fatos consumados. Jesus já veio e morreu na cruz. Nós temos o relato da obra feita de Jesus. Mas aqueles homens do Velho Testamento, eles não tinham os fatos. Uma representação assim bem suave, como comer um pão, beber um cálice, era insuficiente para eles. Eles tinham que ter uma representação mais drástica, e na verdade eles tinham que ter uma pluralidade de representações, para que toda hora envolvidos nessa cerimônia, eles nunca se afastassem da esperança do Messias. Eu fico às vezes pensando, com todo esse emaranhado de ritos e cerimônias que os judeus deviam praticar, quantas vezes eles se afastaram, caíram na idolatria. Deus, irmãos, tinha que manter a mente deles ocupada com as coisas que haveriam de acontecer em proveito da salvação. E então eles tinham que sacrificar um animal. Era algo violento, sanguinolento.
Eu fico imaginando o odor daquele lugar que parecia um matadouro, um local de culto. Mas é que eles precisavam a toda hora serem impressionados. Aquele povo de dura cerviz, tão frágil, tão facilmente desviável, precisava de visões fortes para entender o quanto Deus faria por nós, a que tipo de sacrifício seu próprio filho seria submetido por amor de nós. Paulo diz aos romanos: se Deus não poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará com ele todas as coisas? A Bíblia diz: vede o grande amor do Pai para conosco. Que grande amor, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu não só para vir, deu para morrer o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A visão do Calvário é forte. Jesus foi traspassado, diz o profeta Isaías, foi moído pelas nossas transgressões, flagelados com chicotes, teve o seu couro cabeludo rasgado com a coroa de espinhos, seu rosto ficou desfigurado porque arrancaram-lhe a barba, lhe deram socos, lhe bateram com uma cana, traspassaram-lhe braços e pernas, traspassaram o seu lado com uma lança. Mas muito mais do que isso, quando os nossos pecados foram sobre Jesus colocados, o Pai teve que dele ausentar-se. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados faziam separação entre Jesus e Deus. Deus não pode estar próximo do pecado. O Pai ausentou-se do Filho enquanto homem naquele momento, porque ele levava sobre si os nossos pecados. Os demônios se aproximaram para atormentar Jesus, vendo-o deixado pelo Pai, vulnerável, foram atormentá-lo na cruz. Mas Paulo diz aos Colossenses que Jesus triunfou dos demônios na cruz. Jesus, na sua morte, irmãos, aniquilou o pecado e voltou à comunhão com o Pai, quando disse: Pai, está terminado, agora nas suas mãos entrego o meu espírito. Ele venceu por amor de nós, foi obediente até a morte, morte de cruz. Aqueles judeus que não tinham os fatos já consumados, tinham que ter visões impressionantes, tinham que ver o sangue sendo espargido, o animal esquartejado, para que tivessem uma ideia do que Jesus viria a fazer. Meus irmãos, o sacrifício mostra duas coisas. Primeiro, mostra como o pecado é grave. Se alguém quer saber da gravidade do pecado, não fique apenas mensurando as consequências desagradáveis que ele traz nesta vida. Nem sequer mentalize o inferno eterno. Talvez sua mente seja pobre para vislumbrá-lo. Olhe para Jesus lá na cruz desfigurado e veja a cara do pecado. Não na cara de Jesus, mas na sua desfiguração, na sua dor, no seu sofrimento. O pecado é gravíssimo. Quando aquelas pessoas pecavam e tinham que matar um animal, jogar sangue, esquartejar, é para que elas tivessem uma visão do pecado como uma coisa grave, irmãos. Nós vivemos numa sociedade que não reconhece a gravidade do pecado, não reconhece. As pessoas banalizam o pecado, brincam com o pecado, elas pecam sem que se aflijam. Nós precisamos de um avivamento, igreja. Precisamos orar para que o Espírito Santo venha e convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Traga compulsão e contrição aos corações indiferentes. Bata no coração de pedra com a palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha. Hoje em dia a psicologia diz que a culpa é apenas um estado psicológico doentio para os mais fracos.
Os relativistas dizem que não há pecado e nem valores absolutos. Vivemos numa sociedade, irmãos, que abandonou o conceito de pecado, que enterrou a moral, a ética, a lei de Deus. E nós precisamos, irmãos, que a espada da lei volte a ferir as consciências. Quando aqueles judeus viam aquele animal dilacerado, eles podiam ter uma visão da gravidade do pecado. Também no sacrifício do animal via-se, irmãos, o rigor da justiça de Deus. Deus não deixa o pecado impune no animal sacrificado. E nós hoje, olhando para toda a dor de Jesus, no Getsêmani ele começa a transpirar sangue, e depois segue toda a via crúcia, olhando para o que Jesus padeceu. Nós podemos ver, irmãos, como a justiça de Deus é implacável, é inflexível, é inexorável. A alma que pecar, esta morrerá. Deus não pode retroceder ao que disse quando isso afirmou. Por isso ele teve que enviar seu próprio filho para morrer por nós, para que nos perdoasse, porque o pecado não podia ficar impune. Ele não nos poderia perdoar negligenciando sua lei. Sem derramamento de sangue, diz a carta aos Hebreus, não há remissão de pecados. A justiça de Deus é verdadeira e real. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando aquele judeu olhava para o animal esquartejado, nós olhamos para toda a dor e aflição de Jesus, nós também vemos o amor de Deus. Vemos a gravidade da nossa culpa, vemos o rigor da justiça de Deus e vemos o amor de Deus, que enviou seu Filho para padecer tão profundamente, para que pudéssemos ter perdão, para que pudéssemos ser agraciados, ser restaurados. Grande amor teve Deus por nós. Nós vemos aqui, irmãos, que sacrifícios eram oferecidos pelo sacerdote, pelo príncipe, pelo povo como um todo, pelo homem comum, porque não há distinção. Não há distinção. O príncipe não tem privilégios diante de Deus. Ele precisa do sangue de Jesus. O sacerdote, o pastor, não tem privilégios diante de Deus. Ele precisa do sangue de Jesus. O homem comum precisa do sangue de Jesus. A igreja como um todo precisa do sangue de Jesus. Digo-vos, irmãos, que o mais ungido homem de Deus precisa do sangue de Jesus. Porque nós somos débeis, nós somos fracos. E ai de nós, não fosse o sacrifício de Cristo a nosso favor. Todos ofereciam sacrifício, indicando que todos precisam, independente do status social, religioso, todos precisam da graça de Deus. Todos precisam confessar os seus pecados. Todos precisam se aproximar do trono da graça, e não só no dia da conversão. Nós precisamos todos os dias nos agarrar a Cristo e suplicar sua graça, seu perdão, sua misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. O príncipe, o sacerdote, o povo como um todo, o indivíduo, todos precisam do sacrifício de Jesus. Há inúmeras teorias sobre a igualdade entre os homens. Os comunistas queriam a igualdade na propriedade. Os países comunistas tiveram a igualdade no empobrecimento. Mas eu vou lhes dizer duas coisas nas quais os homens são iguais. Coisas que não são boas. Uma é na morte. Morre o rico e o pobre. O rico pode ter um tratamento médico mais caro, pode ter acesso a medicamentos que aumentem um pouco mais a sua longevidade,
mas vão morrer de qualquer maneira. Todos morrem e todos pecaram. Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que se em Adão todos morrem, em Cristo todos podem ser vivificados. E a Bíblia diz: Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. O sacrifício de Cristo é para todo e qualquer um. Quem, irmãos, vai para o inferno, vai porque nega a provisão que Deus lhe está oferecendo. Porque Jesus morreu por todos, morreu por cada pessoa, substituiu cada um lá na cruz e verteu o seu sangue. Mas observe que aqui no capítulo 4 se está falando de um pecado específico. O pecado por ignorância. O versículo 2 é um preâmbulo. Ele diz: fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar, quer seja quem for, por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. Aqui ele está falando genérico. Aí ele começa a dizer: se o sacerdote ungido cometer esse pecado por ignorância, se a congregação cometer, se o príncipe cometer, se um qualquer da terra cometer um pecado por ignorância. Eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos: a ignorância não desculpa ninguém. Não desculpa. Porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento o seu poder. Porque a lei de Deus está inscrita no coração de todo homem. O homem detém a verdade pela injustiça, ou seja, ele faz-se de ignorante para que não se sinta culpado, mas lá no fundo ele tem como saber. Se ele não sabe, tem como saber. Ele é culpado até da sua ignorância. Eu não vou ser responsabilizado diante de Deus porque eu nunca li a Bíblia. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Já pecou porque não quis conhecer. Mas eu não sei direito. Vai ser responsabilizado porque não sabe. O dever de todo homem é ir à procura da vontade de Deus, saber a vontade de Deus. A ignorância não desculpa, irmãos. Ele fala que se alguém cometer pecado por ignorância, descumprir alguns mandamentos de Deus por ignorância, e nisso forem culpados, o que diz o verso 13, por exemplo, forem culpados. É culpado. Quem transgredir a lei de Deus, sabendo ou não sabendo, é culpado. Porque se não sabia, deveria saber. É pecado, com ignorância ou não. Por isso ninguém se esconda através do véu da ignorância. Ninguém queira ser negligente em conhecer a verdade, achando que por isso há de ter justificativa diante de Deus. O pecado por ignorância deveria ser expiado com o sacrifício de um animal. Nós precisamos correr a Jesus para que tenhamos perdão até dos pecados que nos passarem desapercebidos. Nós somos tão trôpegos, nós somos tão lentos, que às vezes erramos sem que percebamos. Anos depois é que olhamos para trás e dizemos: naquele dia eu não deveria ter feito aquilo. O salmista já antecipava: Senhor, purifica-me dos pecados que me são ocultos. A oração do Pai Nosso já generaliza logo: Senhor, perdoa as nossas dívidas, o que ficou faltando em nós, assim como perdoamos os nossos devedores. Pastor, então eu posso orar assim genericamente: Senhor, perdoa aí o que eu faço de errado e continuar a minha vida? Não. Essas pessoas, Davi, quando diz purifica-me dos erros que me são ocultos, ele não estava só pedindo perdão, ele estava pedindo para que lhe fosse mostrado o erro, para que ele pudesse abandonar, confessar. Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, esquadrinha,
prescruta o meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Na ceia, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. É isso que João chama de andar na luz. Andar na luz, irmãos, quer dizer andar na luz de Deus. Vamos deixar Deus prescrutar o nosso coração. No escuro ninguém vê nada. Vamos andar na luz, vamos andar na presença de Deus. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Vamos deixar o Senhor sondar o nosso coração. Davi diz: sonda-me, Senhor, me conhece. Vamos deixar o Senhor sondar o nosso coração. Como o salmista, vamos conversar com o nosso travesseiro durante a noite. Vamos deixar que Deus fale ao nosso íntimo. Se andarmos na luz, ou seja, se andarmos sob o olhar prescrutador de Deus, e o Senhor tem olhos como chama de fogo, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, João diz, enganamo-nos a nós mesmos. Se porém confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João diz: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. A meta do crente é não pecar, é obedecer sempre. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Corramos a Ele, arrependidos, contritos, para que sejamos perdoados. Então aqui fala daquele que pecou por ignorância, mas depois foi notificado. Ele viu que pecou por ignorância. Diz aqui, por exemplo, o versículo 13: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra eles se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho. Ou seja, quando for conhecido, vamos confessar, e vamos querer que seja conhecido. Vamos pedir a Deus que nos mostre, e quando descobrirmos, vamos até Jesus. Não desculpemos: Senhor, eu não sabia, passou desapercebido. Não diga isso. Diga: Senhor, pequei contra ti somente pequei. Fiz o que é mal aos teus olhos. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas limpa-me, lava-me, e serei mais alvo do que a branca lã. Aleluia. Meus irmãos, às vezes as pessoas me perguntam: pastor, nessas igrejas liberais por aí, onde as pessoas têm hábitos mundanos, vestem-se mundanamente, até o ritmo do culto, das músicas, não é lá muito recomendável, os ornamentos, a ostentação, a vaidade carnal está presente. Essas pessoas que se dizem crentes, em meio a esses ambientes, ainda incidindo nessas coisas, elas são crentes de verdade? Meus irmãos, eu vou dizer-vos uma coisa: pode ser que elas estejam pecando em algumas coisas por ignorância, é possível. Nós estamos com um tempo de pastores que não denunciam o pecado, que não apontam o pecado, só aqueles mais grosseiros que até a sociedade incrédula também reprova. Mas as raposinhas que destroem as vinhas, esses pecados eles não reprovam. Não reprovam um copo de cerveja no fim de semana, uma maquiagem, uma tintura de cabelo. Não reprovam a música mundana. Não reprovam isso, aquilo outro, muita coisa eles
são coniventes com o pecado em muitas coisas. E esses pastores até legitimam essas coisas. Eu conheci destes que as desculpam, que até procuram deturpadamente encontrar versículos na Bíblia para dizer que essas coisas podem ser vivenciadas por um crente. Torcem as escrituras, deturpam para manterem os seus membros, os seus dízimos. E as pessoas simples, simplórias, novas convertidas algumas vezes, instruídas por estes, são mantidas na ignorância e preservam algumas coisas que já deveriam ter deixado, como crentes em Jesus. Pode ser que algumas dessas pessoas sejam crentes, eu não as julgo. Pode ser que elas estejam na ignorância, ou seja, o que elas estão fazendo de errado não é porque estão prisioneiras do pecado, é porque lhes falta o esclarecimento, é porque lhes falta a notificação de que aquilo está errado. Agora eu digo-vos uma coisa: se esta pessoa é crente de verdade, ela tem que ter o coração disposto a mudar. Ela está querendo fazer a vontade de Deus, ela só não sabe. Se é crente, então a razão de ela estar fazendo isso é por ignorância, mas ela quer obedecer, ela quer servir. Não há crente que não quer obedecer a Deus, irmãos. Não há crente que não quer amar a Deus, fazer a sua vontade. A vida cristã inicia-se quando a gente entrega a vida para ser de Jesus. Então, se alguém chegar e esclarecer essa pessoa, se ela de fato é crente, ela vai esclarecida deixar o pecado, pedir perdão a Deus contrita, vai dizer: Senhor, me perdoa por todo esse tempo de ignorância, porque eu mantive essas coisas erradas, porque eu não fui instruído, eu não sabia, mas eu deveria ter sabido, eu deveria ter lido tua palavra dia e noite, descoberto, me perdoa. Se ela é crente, irmãos, ela não vai dizer: eu queria que esse irmão não tivesse chegado para me dizer isso, essa irmã, porque agora eu estou perturbado, não consigo dormir de noite. Como eu lamento esse irmão ter chegado para me esclarecer. Esse aí não é crente não, irmãos. O crente, quando for esclarecido, ele vai dizer: graças a Deus. Ele vai pegar o irmão que o esclareceu e vai dizer: irmão, eu sou-lhe grato pelo resto da minha vida. Ele vai ter prazer de ter sido esclarecido, vai ter alegria. E eu digo-vos mais, irmãos, quando a pessoa é verdadeiramente crente e está no erro por ignorância, porque alguém ainda não lhe esclareceu, ela vive oprimida. É porque ela sabe que alguma coisa está errada, ela só não sabe o que é. Ela tem o Espírito Santo, por falta de esclarecimento, ela não sabe identificar onde é que tem alguma coisa errada. Mas ela sente o mal-estar, ela sente que tem alguma coisa emperrada na vida dela. E quando alguém chega e esclarece, ela confessa e deixa, ela sente uma libertação, uma alegria. Aleluia, ela encontrou o esclarecimento que precisava. Se alguém está numa igreja bíblica, irmãos, e está ouvindo a doutrina e está sentindo assim um peso, é um fardo, aí vai para a igreja liberal, faz a festa lá, ou vai para o mundo, faz a festa, é porque nunca foi crente, estava sendo imposta a ela a vida de crente sem que ela fosse. O fato de ela ter voltado-se para o mundo é até bom no sentido de que agora ela vai saber que é uma pessoa mundana, para que ela possa ouvir o evangelho como incrédulo, a fim de que se converta. Agora um crente tem alegria, irmãos, em obedecer, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quer saber o prazer que o crente tem na lei de Deus? Lê o Salmo 119, ou lê o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei refrigera.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais doce que o mel e o destilar dos favos. O crente tem prazer na obediência, tem prazer na palavra do Senhor. Agora, quando um verdadeiro crente está numa igreja liberal, ele é que fica opresso lá. Ele sabe que tem alguma coisa errada, ele não sabe identificar, não há quem o instrua. Quando ele descobre o que está errado, um crente orientado pela Bíblia o esclarece. Meus irmãos, ele confessa, ele deixa a sua carnalidade, ele sente uma alegria, ele sente gratidão por quem ele esclareceu. Este é crente em Jesus. Este é crente no Senhor. Agora eu quero que você também não seja precipitado em julgar. Às vezes nós esclarecemos uma pessoa e ela de logo não deixa o que está errado, reluta. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que conhece pouco a Bíblia. Você mostrou alguns versículos, ela ficou confusa. Mas na mente dela ela acha, não, meu pastor que é mais experiente que eu deve ter resposta para isso. Chega lá, o pastor cita outros versículos descontextualizados, ela fica confusa. Tem uma admiração por aquele que ela julga ser o pastor dela e diz, não, ele deve saber, ele não pode estar errado. Mas se ela for crente, quando ela for começar a ler a Bíblia para valer, ela vai terminar descobrindo. Seja paciente com ela, ore por ela. Se for, vai chegar lá, irmãos. Se for, vai chegar lá. Jesus disse, se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Portanto, um verdadeiro crente, ele quer acertar, irmãos. Ele quer acertar, ele quer obedecer. Ele quer obedecer. Uma pessoa esclarecida que não quer obedecer, que não quer confessar, que não quer chegar-se a Cristo, humildemente pedir perdão, essa pessoa não pode ser uma cristã. Se ela permanece na prática, ela não é uma pessoa realmente salva. Não importa o tamanho do pecado dela, eu prefiro um adúltero contrito e arrependido, que reconhece o seu pecado, do que a pessoa que colocou um colazinho no pescoço e não quer admitir a sua vaidade. O importante, irmãos, é que nós tenhamos vontade de obedecer. Não importa qual seja o seu pecado, o seu fracasso, se você se arrepender, o sangue de Jesus vai cobrir. Mas se o seu pecado for socialmente irrelevante, embora continue sendo grave diante de Deus, e você recusa-se a reconhecê-lo, não tem perdão para você. Não tem perdão. Se alguém praticar um pecado por ignorância, ele for notificado, ofereça sacrifício. Isso quer dizer, se você soube que tem alguma coisa errada com a sua vida, não continue não, meu irmão. Você estava ignorante, agora foi esclarecido, corra para o altar, corra para o sangue de Jesus. Me perdoa, Senhor, me restaura, eu quero obedecer, eu quero servir, eu quero viver para a glória de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Ó Deus e Pai, fala ao coração de cada pessoa que está aqui. Que teu Espírito trabalhe, convença, traga convicção de pecado, arrependimento e atraia cada vida a Jesus Cristo, ao altar, ao Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu tenho 2 apelos a fazer. O primeiro é para você que ainda não é crente. Você gostaria de nessa noite entregar a sua vida a Jesus, confiar a sua vida ao Senhor, colocar a sua esperança inteiramente no que Jesus Cristo fez por você lá na cruz, não confiar em si mesmo, mas na obra dele. Levante a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Se houver hoje alguém aqui que ainda não é crente, quer tomar esta decisão importante, que determina o destino da sua alma, levante a sua mão.
faço também um segundo apelo a você que é crente, a você que precisa hoje chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho pecado contra ti. Há alguma coisa que você já foi suficientemente esclarecido, mas você tem relutado, mas está inquieto, porque você é crente, está se perturbando. Você não escolheu a opção do crente nominal, do falso crente, que é o cinismo, que faz de conta que não sabe de nada. Não, você sabe que está errado, você está perdendo o sono, está inquieto. Mas você hoje quer vencer o erro e dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa-me a minha culpa, arrependa-me. Então saia do seu lugar, venha aqui na frente e nós vamos orar por você. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, do perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ó Deus de amor e bondade, que perdoa ao contrito, ao humilde de coração, nesse momento nós te suplicamos, Pai,
Que o sangue de Jesus purifique as consciências da turbulência, da culpa, Pai, e que traga a paz que só o perdão de Deus pode conceder. Ó meu Deus, que haja agora sincera confissão, verdadeira contrição, que o altar do coração seja restaurado, Pai, que a comunhão plena, a alegria plena de servir a Ti em obediência total possa, meu Deus, irradiar-se no coração de cada filho, de cada filha Tua, Pai, que coloca-se debaixo agora de Teu amor e proteção, porque Tu não nos rejeitas nem nos nega, mas Tu nos acolhe. És socorro presente na hora da angústia, neste momento da vitória a cada irmão, cada irmã, sobre aquilo que é confessado. Dá o perdão e dá a vitória, Pai, para que triunfem contra o que está errado. Assim te pedimos, damos-te graças, meu bom Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Podeis voltar, irmãos, cada um a vossos lugares.